Vamos lá, questão aqui da AF. O produto das raízes dessa equação aí pertence ao conjunto de números. Bom, aí ele fala naturais primos, inteiros múltiplos de 4, complexos e imaginário puro, racionais positivos de fração imprópria. Bom, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão aqui? Bom, eu fiz de uma forma aqui, mas se tu tiver feito essa questão de uma outra forma, tu pode comentar aí, tá? O que eu fiz? Eu olhei para esses dois caras, tá? E vi que o que muda aqui é o sinal, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei e peguei esse cara aqui e dei uma adaptada nele. Como é que eu reescrevi ele? Eu fiz dessa forma, olhando só para ele aqui, esquece do x, só para esse cara. Então eu peguei ele e escrevi dessa forma. 2 menos o raiz de 3. Aí eu peguei e multipliquei. Multipliquei pelo quê? Multipliquei por raiz de 2 mais o raiz de 3. A raiz de 3 aqui. Sobre quem? Sobre o raiz de 2. Raiz em tudo, né? Mais o raiz de 3, tá? Eu fiz essa multiplicação. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1, concorda? Porque essa divisão desse por esse vai dar 1. Então não altera o valor. Aí quando eu faço isso, o que acontece? Essa multiplicação tem uma raiz aqui, eu posso, propriedade de radicação, a gente pode colocar o quê? Dessa forma, né? 2 menos o raiz de 3 vezes o 2 mais o raiz de 3, tá? Por conta daquela propriedade de a mais b vezes o a menos b, né? Isso aqui dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Então aqui o que vai acontecer? Vai ficar raiz de 2 mais o raiz de 3, né? Então essa multiplicação aqui vai ficar o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Propriedade, aquela do produto notável, né? Tá, então isso aqui vai ficar uma raiz do quadrado do primeiro, o quadrado de 2 é 4, e o quadrado do raiz de 3, né? Menos o quadrado do raiz de 3, que dá 3, né? Sobre todo esse camarada aqui, ó. 2 mais o raiz de 3. Então a gente vai ter 4 menos 3, que dá 1, né? Então a gente vai ter raiz de 1, que é 1. Então sobre raiz de 2 mais o raiz de 3. Aí o que acontece? Repara que esse camarada aqui, ó, esse aqui, ele é igual a esse aqui, né? Então isso fica bom, tá? Aí o que eu posso fazer com isso aqui? Então vamos reescrever agora aqui rapidinho. Bom, agora o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Nós podemos chamar esse cara aqui, ó, raiz de 2 mais o raiz de 3 ali, tudo uma raiz só. A gente pode chamar ele de 1A, tá? Então, vamos fazer uma substituição aqui. Então, nós vamos chamar, vou pegar uma cor aqui para a gente fazer uma substituição de variável. Uma substituição, né, não é de variável, desse valor, eu vou trocar todo esse valor por 1A. Tá? Então, eu posso fazer isso. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ficar com A na X, sim? Então, a gente vai ficar com A na X. Não sei se dá para ouvir esse barulho que está dando lá fora. Mais o quê? 1 sobre A na X, né? Tudo isso é igual a 4. Tá bom? Então, a gente vai ficar com isso aqui. Bom, aí eu vi o que acontece aqui, ó. Eu posso trocar esse A na X por um Y. Eu podia ter feito numa troca só, né? Quem sabe, eu acho que vai ficar um pouco melhor. Mas eu vou trocar o A na X por um Y aqui. Então, eu vou chamar A na X de um Y. Então, a gente vai ficar com Y mais 1 sobre Y, né? Isso é igual a 4. Tá? E agora a gente vai resolver isso aqui, né? Resolvendo isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um mínimo aqui, né? Ou eu posso fazer simplesmente o seguinte, ao invés de ficar trabalhando em mínimo, multiplica por y em cima e embaixo. Ele vai ficar o quadrado aqui, né? E agora tem o mesmo denominador. Aí o que acontece aqui? Vai ficar y ao quadrado mais 1 sobre y. Os dois têm o mesmo denominador, né? Isso é igual a 4. Multiplica tudo por y, né? Depois a gente subtrai tudo por 4y. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, y ao quadrado menos 4y mais 1 é igual a 0. E agora a gente precisa fazer Bhaskara aqui, né? Fazer uma Bhaskara.
antes de fazer a Bhaskara, eu vou calcular o delta. Eu gosto de calcular o delta antes, que ele nos dá a informação se tem duas raízes reais distintas, né? Se tem as duas raízes reais iguais ou se nem tem raiz real, né? Então, eu vou ter b ao quadrado, né? B ao quadrado vai ser o menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale 1, tá? Então, aqui a gente vai ter 16 menos 4, que dá 12, sim? E a gente vai ter já a raiz do delta, fazendo a raiz do delta aqui. O 12 eu vou escrever como 4 vezes 3 e eu posso tirar o 4 da raiz, né? Vai ficar 2 raiz de 3. Estou fazendo de maneira meio rápida aqui, né? Tá, então vamos seguir aqui. Já descobrimos o nosso raiz do delta. Nós vamos agora para a Bhaskara. Nós vamos ter o quê? Fazer a Bhaskara aqui. O y vai ser igual a menos b, sim? Menos 4 vai ficar 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 2 raiz de 3, sobre 2 vezes o a. O a vale 1, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Posso simplificar tudo por 2, né? Esse dividido por 2 e esse dividido por 2, porque eu tenho mais ou menos, né? Se a gente tem mais ou menos, dividir esse por 2 e esse por 2, para simplificar. Então, vai ficar 2 mais ou menos raiz de 3. Então, isso vale o y, tá? Então, agora a gente volta para lá. Eu sei que, olha só, o a na x é igual a y, né? Então, eu vou ter que o a na x. A na x é igual a y. O y vale quem? Vale o 2 mais o raiz de 3, sim ou não? Ou a gente vai ter que o a na x é igual a 2 menos o raiz de 3, né? Tá? A gente tem essas duas expressões. E o a eu tinha chamado de quem? Tinha chamado desse cara, né? Então, posso trocar o a por isso aqui agora. Então, nós vamos fazer de volta a substituição aqui. E a gente vai ter o quê? Eu vou chamar o a daquele que eu tinha chamado anteriormente, que era 2 mais o raiz de 3. Raiz de 2, né? Raiz de 2 mais o raiz de 3, né? Fecha o raiz. Mais 2 mais o raiz de 3, né? Então, eu tinha chamado dessa forma, aqui eu vou ter que manter, né? 2 mais o raiz de 3, isso é igual a 2 menos o raiz de 3, tá? Repara uma coisa, aqui eu tenho x ainda, né? Esqueci do x. Então, aqui, ó, esse cara aqui está tudo elevado nessa raiz. Raiz é uma coisa que elevado não meio. Então, eu posso escrever esse cara aqui como se fosse elevado não meio, né? Aí ia multiplicar com x e ia ficar o quê, ó? 2 mais o raiz de 3. Tudo isso elevado na 1 meio x. Tá? Isso é igual a 2 mais o raiz de 3. Repara que os dois têm a mesma base, que é essa base aqui, né? Aí o que acontece? Se os dois têm a mesma base, eu simplifico, né? Eu simplifico igual aos expoentes. Então, é isso que eu vou fazer. Simplifico aqui. Aqui, se não tem nada, é 1, né? Então, a gente vai ficar com meio x é igual a 1. Então, meio x é igual a 1. Multiplico tudo por 2, isolo o x, eu vou ter que o x vale 2. Tá? Agora, falta resolver essa outra aqui, né? Resolvendo essa outra, lembrando que esse cara aqui, ó, eu vou ter que igualar as bases aqui para resolver, né? Olha os cachorros latindo. Raiz de 2 mais o raiz de 3. Isso é igual a 1 sobre esse camarada aqui, né? 2 mais o raiz de 3, que a gente tinha visto anteriormente. Sim? Então, isso aqui é elevado na x. E agora eu vou ter que... esse cara aqui é a mesma coisa que ele na menos 1, né? Esse aqui na menos 1, porque eu vou ter que inverter, né? Então, vai ficar aqui da mesma forma, vai ficar 2 mais o raiz de 3 elevado na meio x, como eu tinha explicado anteriormente. E esse cara vai ficar o quê? 2 mais o raiz de 3 elevado na menos 1. Agora, a gente tem a mesma base, a gente simplifica igual aos expoentes, né? Igualando os expoentes aqui, eu vou ter que meio x igual a menos 1, né? Aí, eu vou ter que o x vale menos 2, né? Então, x é igual a menos 2. Beleza? E ele quer o produto, é isso? Então, vai ser 2 vezes o menos 2. Deixa eu ver se é o produto mesmo. O produto das raízes. Então, 2 vezes menos 2 é igual a menos 4, né? Então, vai dar o quê? A letra B, né? Então, nós vamos ter a letra B aqui. Só um adendo para tu querer me matar aqui, que tu poderia testar o 2 e o menos 2, né? Pra tu ver realmente que funciona. Porque se tu coloca o 2 aqui, ó, essa raiz corta, né? Se coloca o 2 aqui, essa raiz vai cortar. Então, vai ficar 2 mais a raiz de 3, mais 2 menos a raiz de 3. Então, ia funcionar, né? E o menos 2 também. Só que o menos 2 é até mais difícil de ver que isso aí vai funcionar, né? Esse é o problema disso. Mas igual, tá aí feito... eu vi depois disso, falei, meu, dava pra trocar isso aqui por 2. Mas o problema é eu ver o menos 2, né? Daí é mais chato de ver até.
Então é isso, questão pronta aí.